Então, eu senti desejo de compartilhar com vocês sobre o jejum espiritual, jejum com proposta bíblica, né. Jejum é abstinência temporária de alimento ou água, ou mesmo uma renúncia de algum prazer lícito ou alguma coisa, com proposta espiritual. Não tem a ver com passar fome. Eu tomei um exemplo da Bíblia, em 2 Coríntios, né, Paulo nos diz assim: "Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum". Qual que é o objetivo primário do jejum? O objetivo primário, gente, essa eu acho que é a parte mais principal, né, que eu queria compartilhar, é buscar a vontade de Deus. Não é uma moeda de barganha para fazer Deus mudar de ideia, porque Deus não muda, nem antes, nem durante, nem depois do nosso jejum. Deus continua sendo o mesmo, mas é para que a gente busque conhecer a sua vontade, e à medida que a gente dá espaço para Ele, para corresponder à sua vontade, tanto com disposição e disponibilidade, Ele nos enche com aquilo que em sua soberania Ele tem para nós. Este é o objetivo primário do jejum, né. Em João, do 1 João 5,14 diz assim: "Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá". Então, isso é muito importante termos no coração. Objetivo secundário, motivo que nos levam a buscar a vontade de Deus, que nos levam a jejuar, os mais conhecidos, né, olhando na Bíblia, é consagração, intercessão, arrependimento, batalha espiritual, enfermidades, aflições, busca por proteção, preparar-se para o ministério ou simplesmente para amar, adorar a Deus ou qualquer outra coisa que o Espírito direcionar. A boa notícia é que o jejum não tem uma regra, mas ele é uma prática atual e necessária na vida de um filho ou de uma filha de Deus. Não existe uma regra pré-definida, existem vários tipos, várias motivações, mas é uma ferramenta poderosa. Eh, Como a nossa fala, a nossa reflexão tem a ver com temas relacionados, né, Velho e Novo Testamento, ao longo da história, tomei por exemplo um Velho Testamento, tem vários exemplos, né, que a gente se lembra aí, os mais conhecidos, Esdras, Esther, o próprio Paulo, Josafá, enfim, vários relatos, né. Esdras ele jejuou pedindo proteção a Deus numa empreitada, quando ele estava indo para Jerusalém. Em Esdras 8:21 diz assim: "Junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens". Jesus atendeu a oração dele. Muitas vezes, podemos jejuar e Deus não atender. Isso nós temos que também ter em mente, né, a gente pode usar o exemplo de Davi, o primeiro filho de Davi com Batseba, Davi jejuou 7 dias e a criança Deus recolheu da mesma forma. Então, de novo, o jejum é para buscar a vontade de Deus e aceitá-la. E o jejum foi muito útil para Davi no processo de humildade e arrependimento, né? Esse é um dos objetivos do jejum. E o Novo Testamento não podia ser diferente, eu usei o exemplo do próprio Jesus, né? Que foi levado ao deserto, ali ele jejuou por 40 dias. É interessante porque, o jejum nos fortalece, à medida que a gente busca Deus, eu creio muito nisso, né, quando Jesus saiu do jejum, ele já estava comissionado, tudo já estava ordenado, né. Aí me lembrei dessa passagem e fui buscar, quando os discípulos não conseguiram expulsar determinados tipos de demônio, Jesus respondeu para eles, quando eles questionaram a Jesus: "Determinadas castas de demônio só saem com jejum e oração". E para finalizar, deixa eu voltar aqui, porque não consigo ver vocês. Eh, eu recomendo a leitura desse livro aqui, eu estava me aprofundando nesse assunto que está me chamando a atenção, né, A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Na página 188 tem uma linhazinha que diz assim: Luciano Subirá, ele foi lá na China, né,
Visitei a montanha de oração da Igreja do Evangelho Pleno em Ioido, perdão, é na Coreia do Sul. Ele viu umas placas espalhadas por este lugar. Lá é um lugar de intensa oração, intensa busca de Deus. Sabe o que dizia na placa? Dizia assim: proibido jejuar mais do que 40 dias. Amém? Tem um capítulo no livro dele totalmente dedicado a este tipo de jejum. E eu fiquei muito contente de saber que a igreja está se humilhando, está buscando a face de Deus para esses últimos dias. É muito encorajador, tanto a prática como o que Deus está fazendo, como fruto desse jejum aí que está acontecendo no mundo. Fiquei bastante contente de saber dessas coisas. Então era isso que eu queria compartilhar. É muito bom esse assunto, né? Mas o primeiro versículo que você usou, 1 João 5,14, né? Que você falou de buscar a vontade de Deus, né? A gente se coloca nessa condição exatamente para buscar a vontade de Deus, né? Ó, Senhor, precisamos, né? Então, nós queremos nos ajustar para ouvir melhor a tua vontade. E ele fala: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Então, ele fala que existe uma confiança nisso, né? Então, a forma, né, o jejum que você vai fazer, cada um vai escolher o melhor, mas essa confiança, né? Eu lembro que num dos dias aí o Pedro falou disso, né? Confiança, uma palavra que Deus, ele é confiável. Agora, nós é que às vezes não confiamos plenamente nele, porque a gente age por conta própria, né? Mas chamou bastante atenção, mas toda a administração foi muito boa. Obrigado. Quanto ao motivo do jejum, foi muito bem explanado. Muitas vezes a gente está em busca de emprego, em busca de cura, em busca daquilo, sempre olhando para o eu. Jesus, quando ele foi cobrado que os discípulos dele não jejuavam, em Mateus 9,15, Jesus fala: pode os discípulos ficar ausentes do noivo, deixar de comemorar com o noivo enquanto o noivo está presente? Mas quando o noivo for tirado, eles com certeza jejuarão. Ou seja, na falta da companhia de Jesus, Jesus falou que seria um motivo para eles jejuarem. Aqui no livro, o Luciano ele foi levado a fazer, vários servos, né, mencionam no livro, jejuns prolongados, né, mas não se chegou nisso da noite para o dia, né. Nós podemos jejuar aos poucos, começar devagar, de repente jejuar, pular uma refeição, algo que goste, um tempo, abrir mão da televisão, tudo é válido. Deus aceita de coração quando a motivação é legítima, né. E à medida que a gente vai experimentando esse retorno de Deus, porque acontece, né, eu estava bastante ainda estou, na verdade, né, bastante indisciplinada, mas tem tido tantas coisas que a gente precisa jejuar, essa é a verdade, né. E Deus, de alguma maneira, ele direciona, né, como a Cleide falou, ele nos dá paz, ele nos deixa saber que: "Olha, isso foge da sua alçada, deixe que eu tomo conta". Mas como você entregou ali no seu exercício, né, de jejum, seja ele qual for, você sente paz, porque você tem a confiança, como o Sérgio mencionou, de que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, né. Vale a pena. É engraçado como Deus fala ao nosso espírito num insight, numa revelação, e isso traz um combustível tremendo para os dias que estão por vir. Assim, é maravilhoso, né. E o fato de não ter regras, não tem que ser assim, não. É você e Deus, é a sua experiência, é o que você pode oferecer de coração, mas não deixe de oferecer. Vale a pena exercitar, né. Depois vou tentar ler esse livro aí uma segunda vez, para se aprofundar nos relatos dos irmãos que já o fizeram, né, inclusive no Velho e no Novo Testamento, e alguns testemunhos que foram dados aí para ver as entrelinhas, né. Então, bora jejuar, pessoal. Eu acredito que, assim, quando você faz um propósito com Deus de estar jejuando,
e começar aos poucos. Então, assim, eu tinha muita dúvida, muita dúvida não, eu tinha alguns questionamentos com Deus com relação ao jejum. Mas aí eu falei, Senhor, eu preciso, eu necessito de jejuar, ainda que seja pela minha santificação. Para me santificar é uma maneira de se mostrar que você está se consagrando a Deus. E olha, assim, já faz alguns meses, fiz um propósito com algumas irmãs, assim, da gente estar jejuando uma vez por semana pelos nossos filhos. E tem sido muito bom, tem sido uma experiência, assim, muito boa. Então, assim, algumas coisas, aqueles questionamentos que eu tinha, eu não quis mais ficar questionando Deus, mas aí eu parti para a prática. E quando Amém. você parte para a prática, muda a sua visão. Muito boa a sua, assim, aprendi muito, Elaine. Muito bom mesmo.